Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia mecânica, tá? E sua conservação, ou seja, conservação de energia. Esse é o assunto ainda dentro de mecânica, né? Nós já estudamos o movimento uniforme, movimento que tem ali as fórmulas de espaço, tempo, velocidade. Nós já estudamos o movimento variável, né? Que temos aí aceleração e algumas outras fórmulas, como a fórmula de Torricelli, a equação de Torricelli ou a equação, a função horária dos espaços, tá? A função horária das velocidades, ok? Nós estudamos movimento vertical, nós estudamos queda livre, nós estudamos movimento horizontal, movimento circular, uniforme, não foi? Além desses movimentos, né, que é a parte da cinética e a parte da dinâmica, nós entramos ali falando sobre forças, leis de Newton, né, da inércia, da força fundamental, da lei fundamental aí. Nós falamos da ação e reação, né, falando de decomposição de forças e tal, que engloba em vetores, enfim, soma de vetores, subtração de vetores, multiplicação de vetores, enfim, tudo aí no eixo x, y, a gente tem que lembrar, tá? Na decomposição das forças quando não estão ali no plano x e y, ok? A gente usa um pouquinho de trigonometria, de seno, cosseno, tá? Mas já tá tranquilo por enquanto. Além dessa parte, né, dinâmica, a gente tem a continuação, né, das forças. Além, a gente falou de trabalho, né, que é a distância por deslocamento, ou força por deslocamento, força vezes multiplicado o deslocamento, tá? Nós falamos de potencial, que é basicamente trabalho por tempo, tá? Potência, quer dizer, além disso, além de falar de trabalho, potência, nós falamos alguns outros tipos de força, né? Que é a força elástica, a força gravitacional, a força mecânica, a força cinética, enfim. Aí nós falamos também sobre trabalho gravitacional, trabalho elástico, né? Trabalho que tem envolve essas mesmas fórmulas, né? E a inserção de algumas outras unidades de medida em outras grandezas. Outro aspecto que nós vimos, né? Hoje a gente vai dar continuidade a essa questão de forças, só que aqui a gente vai falar de energia, né? De trabalho, vamos falar de conservação de energia. Então a gente vai abordar a energia cinética e a energia potencial. E a gente já sabe basicamente um pouco sobre energia potencial, geralmente tem altura, né? Quando tem altura, a gente sabe que tem energia potencial grande, e quando não tem, temos ali a energia cinética, tá? Além disso, a gente vai trabalhar também a questão do trabalho, né? Dessas forças e como a gente acha as fórmulas, né? Mais importante desses tipos de energia, tá? Nós falamos também, só para fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou ainda de física, da questão da estática, né? A gente fala de cinemática, falamos de dinâmica, falamos de estática. A estática, nós falamos dos sólidos, né? Que não cai tanto assim. Dos sólidos, nós temos o torque, nós temos ali algumas ferramentas no nosso dia a dia que a gente tem muito torque, tem a questão da estática dos sólidos, né, do ponto de equilíbrio de algumas coisas, e o trabalho, né, que é a força pelo deslocamento, a gente usa também o torque com isso. Às vezes a gente usa a questão dos ângulos, mas enfim, torque é isso. Tem aqueles exercícios de gangorra e tal, questão de tesoura, também tem, observamos a questão do torque, de alicate, aquelas ferramentas, é, não, muitas situações que a gente tem aí estática de sólidos. Além da estática de sólidos, nós estudamos também a aclamada estática dos fluidos, os fluidos aí que a gente pode definir como
líquidos e gases. E nós falamos do teorema de Arquimedes, né, da pressão hidrostática. A gente sabe que tem a pressão atmosférica, né, do ar. Temos a pressão também da água, a pressão hidrostática, e ela é definida pela densidade, né, multiplicado pela gravidade e também multiplicado e pela altura. Então, nós temos altura, densidade e gravidade, né? E esse é o teorema de Arquimedes, tá? Temos também o teorema de a questão lá do experimento de Pascal, né? Prensa hidráulica, né? Utilizados em muitos locais. A gente tem aquele exemplo clássico, né? Numa área maior, e do outro lado uma área menor. E do que está em uma área menor, a gente precisa fazer menos força e vai uma força maior para a área maior, né? Então, a gente tem essas relações, né? E já caiu também, tanto o teorema de Arquimedes como o teorema de a prensa hidráulica de Pascal também já caiu, assim como o teorema de... Não, o primeiro é o teorema de Steven, né? Que tem a pressão hidráulica. Aí depois nós temos a prensa de Pascal e por fim nós temos o teorema de Arquimedes, propriamente dito, né? Que ele tem toda a história tal do ouro, a coroa de ouro ali do rei, que ele foi solicitado para averiguar se realmente é uma coroa de ouro ou se tinha metais ali misturados naquele ouro, e ele conseguiu ver isso a partir da densidade, da mensuração da densidade do ouro e a ocupação do espaço ali dentro de uma água, né? A água derramada equivalia à massa ali do ouro, a densidade, a massa da coroa. Ele avaliou que não, né? Então, aí nós temos a formulinha de Arquimedes como advogado, que ele provou que não era, né? Que trata da questão do empuxo, né? A questão do empuxo, a nossa nova grandeza que nós vamos ver aqui. Empuxo vai ser igual a densidade não, a massa específica, né? D a massa específica, multiplicado pelo volume, né? Volume deslocado, né? A massa específica, volume deslocado e gravidade. Gravidade, tá? Então, vamos ter essa mensuração aí sobre, essa exploração sobre esses temas. A gente falou também de termodinâmica. Não sei se vocês lembram, nós abordamos um pouquinho sobre termodinâmica. Termodinâmica e termologia, né, como um todo. Nós vimos muitos aulas sobre termologia, desde termometria, né, que é aquelas relações das grandezas, escalas de Kelvin, de Celsius e de Fahrenheit. A gente tem que saber converter as formulazinhas para saber converter, tá? A gente viu também calorimetria, termometria, calorimetria, toda a questão, a diferença de temperatura e calor, tá? A gente viu a questão de condução, indução e radiação, né, de calor. Também falamos sobre quantidade de calor, calor específico, né? Falamos sobre capacidade térmica, potência térmica, o calor latente, calor latente e calor específico. Específico não, calor latente e calor. Enfim, nós falamos, né, desses componentes. Além disso, nós falamos também de dilatação térmica dos sólidos, especificamente, mas sendo a dilatação térmica dos líquidos, né? A dilatação que envolve a linear, a superficial e a volumétrica, tá? Nós temos caráter linear de área e volume, tá? E as relações entre os coeficientes, né? De dilatação. Temos aí o comprimento, coeficiente de dilatação linear multiplicado pela diferença de temperatura, ou diferença de volume, de temperatura mesmo, tá? Volume se caso fosse volumétrica.
Nós falamos dentro de termologia, além da dilatação térmica, nós falamos também sobre termodinâmica, tá? Ou seja, envolvida em toda uma questão das máquinas térmicas, né? Que elas absorvem uma quantidade de energia, de calor e para fazer trabalho, né? Então temos algumas relações de energia, trabalho e temperatura, tá? E as máquinas frigoríficas, né, também, que fazem o inverso, né? Então a gente tem que ter em mente, tá? Leite Carnot, né? Leite Carnot também. Além disso, nós vimos também os gases ideais, né? Uma composição ali, uma propriedade isobárica, isométrica, isovolumétrica, né? E a lei geral dos gases também, tá? Hoje, depois dessa explanação, né, grande sobre tudo que a gente viu, nós vamos ver um pouquinho sobre energia mecânica ou conservação de energia. A primeira, quando a gente fala de energia mecânica, a gente tem que lembrar a energia conservação, a gente quer conservar mesmo, não propriamente dito, né? É, conservação dessa energia, tá? E essa conservação envolve a não perda de energia, né? Não perda de energia, que a gente viu que, segundo a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, não, o sistema não tem como ser 100% eficiente, né? 100% eficiente. Tem, mas nós temos também a lei do princípio, né, da conservação de energia em algumas situações, assim, não sei se ideal, né, de um ponto de vista ideal ou real, mas nós temos esse conceito, né, de conservação de energia. Quando a gente vai ter essa conservação de energia, é aquelas quando não tem forças contrárias a essa outra força principal. Por exemplo, força de atrito. Força de atrito, atrito, ele infere a perda de energia. Ao mesmo tempo que a resistência do ar também é um tipo de dissipação de energia, tá? Perda de energia. Então, tem vários tipos de perda de energia. Então, quando a questão falar que não há atrito, ou então que não há resistência de ar, desconsidere a resistência de ar, nós temos aí conservação de energia, ok? Então, a primeira delas que nós vamos falar é a energia, tá? Vamos começar aqui agora. Energia cinética. Energia cinética, tá? A energia cinética, ela está associada basicamente à questão da força, que nós vimos que força é igual, força não, trabalho, que é trabalho é igual a força multiplicado pelo deslocamento. Se a gente destrinchar, né, como chegar à fórmula de energia cinética, a gente já sabe que é m vezes v ao quadrado dividido por 2, né? Mas como chegar nessa fórmula? Como que a gente vai chegar nessa fórmula? Né? A gente vai pegar principalmente, primeira coisa, pegar a fórmula de trabalho. A partir do momento que a gente pega a fórmula de trabalho, a gente destrincha e vai colocando, né? A gente sabe que força vai ser igual a massa vezes aceleração, né? Vezes aceleração e vezes multiplica por deslocamento. A gente sabe também que se a gente pegar aqui, ó, terceiro, a equação de Torricelli, e isolar a aceleração, como nós fizemos lá no MRU, nós vamos ter que a equação de Torricelli igual a VO mais 2A vezes ΔS, não é? Mais ou menos assim. Se a gente isolar a aceleração, nós vamos ter a aceleração igual a velocidade ao quadrado
menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2t, tá? E aí a gente pega essa fórmula de aceleração e coloca aqui no de aceleração. Então vai ficar trabalho igual a massa vezes v ao quadrado menos v ao quadrado dividido por 2d vezes d. Tem alguém tocando saxofone aqui. Corta deslocamento por deslocamento. E nós vamos ter, vou até fazer de outra cor, que agora a gente vai chegar na fórmula propriamente dita, né? Força vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado, corta a velocidade inicial, né? Que não temos. Velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Porque a gente cortou o D e o D aqui, então dividido por 2. Então a gente vai ter essa formulazinha aqui de força. E força aqui, então força vai ser igual, ó, força vai ser basicamente a diferença de uma força de um sistema e a força de outro sistema. Então nós vamos ter MU vezes V1, MI dividido aqui, ó, menos M2 vezes V2 ao quadrado dividido por 2. Então, esse sistema, a gente tem a inferência de que a força, né, vai ser igual ao sistema 1 menos o sistema final menos inicial. Basicamente, o que nós temos aqui? Que a energia cinética vai ser igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, tá? Então, aqui nós vamos ter essa fórmula de energia cinética, tá? Fórmula de energia cinética. Ao mesmo tempo que nós temos também, vou colocar até aqui, ó, do outro lado, a energia potencial. Energia potencial. O que nós podemos inferir sobre a energia potencial, o EP? Nós temos não só um tipo de energia potencial, a gente tem 3 tipos, tá? É a energia potencial gravitacional. A gente tem a energia potencial elástica. E temos a energia potencial, ou basicamente energia mecânica, que não é o tipo de energia potencial, eu acho, né? Não é um tipo. Vamos lá. É 2 tipos de energia mecânica, tá? Energia mecânica. Energia mecânica. Então, aqui nós vamos ter a energia gravitacional e a elástica, né? Dentro dessa potencial. E na energia potencial, nós vamos ter o quê? Que a energia potencial gravitacional. A energia potencial é o quê? Acumulou energia e tem um potencial, tem a capacidade de realizar um trabalho, de botar em prática aquela energia. Mas não quer dizer que ela vai colocar, tá? Energia potencial está associada, a gente pega a fórmula e vamos destrinchar aqui, ó. P gravitacional está associado com a força peso. Então, é igual a força peso, né? Energia, aqui ó, vou colocar energia, basicamente vai ser igual a trabalho. Não é força, peso, não, trabalho, tô confundindo com força, tá? Energia vai ser igual a trabalho. Porque aqui nós temos que energia potencial, aqui ó, energia, o trabalho vai ser igual a MeV, a mesma fórmula, né? Ao mesmo tempo que trabalho e energia cinética tem a mesma fórmula. Trabalho aqui cinético. Aqui o trabalho, a energia potencial vai ser igual ao
trabalho-peso, tá? Trabalho-peso. Não qualquer uma, trabalho-peso. Então, aqui, nós vamos ter que a energia potencial vai ser... Qual é a fórmula de trabalho-peso? É peso vezes altura, não é? Peso vezes altura. Nós já vimos naquela aula passada, né? Então, nós temos que a energia potencial gravitacional vai ser m vezes a vezes a altura. E essa é a fórmula mais conhecida sobre a energia potencial, mas a gente também tem a energia elástica. A gente tem que lembrar, tá? E a energia elástica vai ser praticamente aqui, ó. Energia potencial elástica vai ser igual ao trabalho Fel, né? Da força elástica. Então, a gente vai ter que a energia potencial elástica vai ser igual a K vezes a constante, né? Vezes o tanto que deslocou, né? Que é uma mola, que deformou essa mola, dividido por 2. É bem parecido com a energia cinética, né? Energia cinética, que é a fórmula de energia elástica. Nós vamos ter também a questão da energia mecânica. Energia mecânica, pessoal, nada mais é do que a soma da energia cinética, tá? Mais a energia potencial. A energia cinética mais a potencial, ok? A gente tem a energia mecânica. Então, aqui é a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia mecânica, tá? Que é a soma das duas. Ok, a gente tem alguns exercícios, né, que envolvem esses 3 tipos de energia e a energia conservação, né? Vou colocar aqui, ó. Conservação de energia como, por exemplo, um exercício com energia mecânica, né? Com a bola e tal, e jogar para cima ou para baixo, ou então energia, conservação de energia num plano inclinado, potencial. A energia potencial aqui é grande, né? A energia cinética aqui que é maior, e aqui a energia potencial que é maior, por exemplo. Nós temos também alguns casos de conservação de energia de força centrípeta, tá? Então a gente vê essa interdisciplinaridade, essa interconteúdos, né? Essa relação de conteúdos, força centrípeta que envolve ondulatória, tá? Nós temos também a força de arremesso, tá? De uma catapulta, tá? De arremesso. Ou temos alguns exemplos de exercícios de energia mecânica, né? E a conservação, como eu havia dito no primeiro. Então, basicamente, nós temos aqui alguns postulados, né, sobre a questão da energia mecânica e sua conservação, tá? Muito obrigada e até a próxima.